boa noite ou bom dia, porque é difícil não dizer aqui por conta da claridade da igreja, mas eu quero cumprimentar todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus por mais um culto, louvar a Deus por esse momento, que nós possamos estar reunidos, né? Mesmo em meio à tecnologia. Eu acredito que eu que trabalho com tecnologia ainda, né? Vejo isso a todo instante, a todo momento, né? Claro que tudo tem o seu lado ruim e tem o seu lado bom. E que possamos tirar proveito de todo o lado bom da tecnologia nesse momento, né, de pandemia. E respeitando as normas, né, da Organização Mundial da Saúde, respeitando os decretos que o nosso governo tem imposto, os nossos municípios têm colocado, com todas as medidas de segurança possíveis. Nós aqui fazendo a nossa parte, álcool em gel na mão, a distanciamento de 1,5 m, né, porque eu posso estar com o vírus e não saber, e transmitir a outras pessoas, aquelas pessoas que a gente ama. A gente tem que tomar todo o cuidado possível. Eu quero louvar a Deus porque temos esse meio e onde nós podemos conversar, onde podemos cultuar, louvar e adorar ao nosso santo Deus. Eu quero começar essa liturgia agora com a palavra que eu até postei no grupo recentemente, né? Está lá em Salmos 137, no capítulo 137, do versículo 1, diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar. Se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Era um tempo em que o povo estava sendo levado cativo. E todos ali sentados, chorando e lembrando dos tempos bons, dizendo que amava Jerusalém, porque os seus opressores, os guardas, queriam que eles entoassem louvores ali, né? Eram os seus inimigos, né? Tirando ali sarro deles, falando coisas terríveis e ainda zombando deles, ordenando que entoassem cânticos naquele tempo. Hoje a gente tem um inimigo que é invisível, que nos faz muitas vezes ficar dentro de casa em isolamento, né? Talvez para alguns a rotina não tenha mudado, o medo, a ansiedade, né? O receio de tantas coisas que possam vir, a rotina não mudou. Só que para muitos, e eu conheço pessoas, amigos meus com o qual eu falei, que estavam isolados, não poderiam receber visitas, não poderiam estar recebendo a visita nem da esposa, dos filhos, por conta desse inimigo invisível hoje, sendo assolado, com receio, com medo da morte. E morte hoje que pra gente como cristão traz vida, né? E vida eterna. Em meio às agressões, em meio à zombaria, em meio a tantas coisas, esse povo era o povo de Deus. E o povo de Deus estava ali chorando, estava ali reclamando, estava ali lembrando do passado. Talvez, como eu, e talvez você também, no domingo, a gente dentro de casa assistindo o culto, naquele horário a gente ficava pensando assim, eu mesmo, né? Estava eu e o Wellington em casa assistindo o culto e a gente falando, essa hora a gente estava ensaiando. Essa hora a gente estava louvando a Deus, essa hora era a hora da liturgia, a hora da adoração. Essa hora aquelas crianças estavam correndo lá na frente do altar, já estou com saudade daquelas crianças correndo, né? Estou com saudade das pessoas ali adorando, conversando, se abraçando, né? E lembrando dos tempos bons, igual aquele povo, lembrando do tempo ruim. Lembrando do tempo bom em Jerusalém, que diga, né? E aí, não é tão diferente de hoje. Talvez mudou-se um pouco a prisão, mudou-se um pouco o cativeiro e a gente fica preso a tantas coisas do passado, mas nós estamos vivendo o tempo que se chama hoje.
E hoje nós enfrentamos esse problema que é mundial. E eu quero levar você a uma reflexão que esse mesmo povo de Deus, nesse mesmo rio, nas mesmas afluentes do rio Eufrates, tinha um homem chamado Ezequiel, que eu imagino estava ali no meio do povo, o povo chorando, reclamando, né? E esse povo lá no final do capítulo 137 diz ainda, olha só, né? Vamos fazer os mesmos, que o mesmo mal se pague. Eles estavam desejando que os filhos daquele povo morriam da pior forma possível. Mas neste mesmo momento, se você abrir lá em Ezequiel, capítulo 1, diz assim, no versículo 1: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio, no meio daquele povo que estava lembrando dos tempos passados, no meio daquele povo que estava reclamando, no meio daquele povo que estava desejando o mal para outras pessoas, lá no meio, junto ao rio Quebar, no mesmo rio, no mesmo morro, diz assim: se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Se você ler o capítulo 1, vai dizer ali, até o capítulo 2, o chamado de Ezequiel, o comissionamento de Ezequiel, as visões que Deus deu para a vida dele, as visões que Deus deu através da vida dele para o povo dele. Eu quero dizer que no mesmo tempo, e eu tenho pedido a Deus porque a minha visão, talvez até o meu comportamento, as minhas atitudes, também me levem a ser como aquele povo de Deus, mas que se esqueceu de Deus, não conseguia enxergar a Deus. E eu quero levar você a essa reflexão, que possamos adorar a Deus, possamos contemplar o Senhor, assim como Ezequiel contemplou no mesmo tempo de exilado, no mesmo tempo de cativeiro. Ele estava sofrendo as mesmas agressões, a mesma zombaria, o mesmo inimigo. Que possamos adorar o nosso Deus mesmo no tempo de hoje. Talvez você perdeu o emprego, talvez seu salário foi reduzido, talvez a sua rotina mudou drasticamente. Pior do que isso, um familiar, um parente, um amigo seu, você perdeu, não pôde nem fazer o velório, não pôde nem enterrar adequadamente. Talvez você está passando por essa situação neste momento de isolamento, achando que está sozinho, achando que o inimigo está nos derrotando. Mas eu convido você a fechar teus olhos nesse momento e mudar o foco, que possamos nós nos alinharmos com as visões de Deus para a nossa vida. Pai, que possamos te adorar mesmo em tempos difíceis, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E só quando vem literalmente para a nossa vida que nós entendemos isso, talvez de uma forma mais coerente, mais correta, mais verdadeira, mais real, mais próxima do Senhor. Pai, que possamos te adorar, ó Deus, e possamos enxergar ao Senhor em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias, em meio à doença, em meio a brigas políticas, ó Pai, em nome de Jesus, que nos levam, ó Deus, à descrença do nosso governo muitas vezes, mas que a sua mão, o seu governo seja sobre este lugar, seja sobre esta terra, Pai, possamos te adorar, te louvar, te glorificar, ó Deus, e de olhar para o alto, olhar para os céus e dizer: lá está o meu Deus. Lá estão as visões que o Senhor tem me dado. É um tempo novo, um tempo, ó Deus, onde possamos, ó Deus, olhar mais para o Senhor e ter a realidade, a certeza de que o Senhor é conosco. Papai, em nome de Jesus, que possamos adorar o Senhor quando a dificuldade literalmente chega em muitos de nós. Que é muito fácil, Senhor, adorar o Senhor quando tudo está correndo bem, quando tudo está caminhando conforme dentro da nossa expectativa com o Senhor. Mas às vezes isso muda, mas que possamos te adorar, mesmo quando a nossa expectativa não é alcançada muitas vezes, ó Pai, em nome de Jesus. Que possamos também ter um momento de reflexão e arrependimento. Eu tenho orado muito e falado com o Senhor para poder gerar arrependimento em mim, assim como Ele gerou lá no rei Davi.
É o rei Davi dizendo assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor e as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amado, amada, eu não sei você, mas eu sei o que eu tenho passado com Deus em momentos tão difíceis, em momentos que nos levam, Deus nos externa. Eu lembro muito da ministração aqui na vigília da Camila, né, que às vezes emoções nossas externalizam coisas terríveis, né, e nos levam a comportamentos, atitudes, a palavras que nos distanciam e nos, às vezes, desalinham com o Senhor, desalinham da sua vontade, né? Às vezes a nossa perspectiva não se alinha com a de Deus e acaba nos levando, externalizando, né, caminhos diferentes. Mas graças a Deus pela tua misericórdia, Davi não era diferente. O profeta Natan teve que ir até ele e lembrá-lo do que ele fez. E o rei Davi não era bobo, ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia, mas precisou alguém lembrá-lo, para ele: opa, Senhor, gera arrependimento em mim, e isso possa me levar a não ter sentimento de culpa. Lá em Tiago, capítulo 5, no versículo 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para seres curados, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E eu tenho pedido muito ao Senhor: Senhor, aquilo que eu literalmente não tenho me arrependido, o Senhor gera arrependimento na minha vida. Eu tenho falado com o Senhor dessa maneira: Senhor, eu não quero me enganar, eu não quero enganar outros, e muito menos enganar o Senhor, porque quem sou eu para enganar o Senhor? Quem é o meu coração que possa ocultar algo do Senhor? Com muito temor eu subi aqui nesse altar hoje e pedindo muito perdão e misericórdia de Deus sobre a minha vida. Mas assim como Davi errou, Deus gerando arrependimento na vida dele, eis-me aqui, Senhor, pois já confessei os meus pecados. Deus levanta pessoas para poder confessar também, né? Poder se abrir, poder falar e poder ser curado também. E vá e não peques mais. A minha carne milita contra o meu espírito, e o meu espírito milita contra a minha carne. Talvez em tempos tão difíceis hoje, a prova vem nesses momentos, irmãos e irmãs. E eu quero levar você à reflexão, e talvez você não tenha, assim, também arrependimento de muitas coisas. A gente não confunda remorso com arrependimento, mas que possamos, ó Deus, ser gerados arrependimento através do Espírito Santo que habita em mim e também habita em você. Eu quero convidar você no momento de reflexão agora, que você possa fechar seus olhos, curvar a tua cabeça e possa trazer à memória tudo aquilo que tenha desalinhado a nossa vida do Senhor, a minha e a sua vida. E eu quero orar, eu quero interceder pela tua vida também, assim como outros têm intercedido pela minha vida. Papai, eis aqui a minha vida, Senhor, ao qual tu conheces desde o ventre da minha mãe. Eis a vida, Deus, do teu povo. Papai, em nome de Jesus, eu te peço, tudo aquilo, ó Deus, que tem desalinhado com o Senhor, ó Deus, que o Senhor possa arder agora no coração, ó Deus, no meu coração, no coração também das pessoas, Deus, todos aqueles e aquelas que estão ouvindo, ó Deus, essas palavras. Pai, em nome de Jesus, arder, Pai, tudo aquilo que não é do Senhor queimar, Pai, em nome de Jesus, e tudo aquilo que achamos, ó Deus, que temos nos arrependido, faz doer, faz queimar. Papai, em nome de Jesus, gera arrependimento, Senhor. E esse arrependimento que vem, ó Deus, diferente de remorso, algo que produz em nós mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de visão, ó Pai. Algo, ó Deus, que possa nos humilhar para sermos exaltados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que possamos buscar, ó Deus, arrependimento no Senhor, ó Pai, e temor, ó Deus, do Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma a minha vida, toma a vida do teu povo, ó Deus, a vida da tua igreja em tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, derrama da tua misericórdia.
ao qual ela já se renovou nesta manhã, ó Pai, e é por causa dela que nós não somos consumidos. Eu já te louvo mais uma vez, ó Deus, e te adoro e bendigo o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, é muito bom poder louvar o Senhor, poder adorar o Senhor, poder sentir a tua presença, poder sentir o teu perdão, o teu abraço. Por muitas vezes, ó Deus, por muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a gente se sente, não sei se você já se sentiu assim, a pior pessoa do mundo, né? Eu já me senti assim, e Deus vem e fala, olha, é como o louvor diz, né? Eu te louvo, ó Deus, que me compreendeu sem nenhuma explicação. E às vezes a gente quer ficar dando justificativa, quer ficar dando desculpa, quer ficar falando tantas coisas para Deus, e Deus fala assim, vem cá, eu só quero te abraçar, eu só quero o seu amor, eu só quero você perto de mim, eu só quero você aos meus pés. Deus te ama muito. Amém? Vamos passar para um momento de oferta. É um momento tão difícil, eu sei, é um momento tão... Muitas pessoas têm perdido o emprego, têm reduzido o salário, talvez não tenha nem renda dentro de casa. Mas eu quero convidar você a ter um momento de reflexão e fidelidade ao Senhor, nesse momento de oferta. É um momento que a igreja do Senhor também precisa dos cuidados e precisa, né, do apoio dos irmãos e das irmãs, da fidelidade de cada um ao Senhor e também a esta casa, né? Aí na parte inferior da tela você deve estar vendo agora os dados, né, de transferência, né? Talvez muita gente hoje nunca usou o aplicativo, nunca usou um internet home bank, né? E está se vendo hoje a necessidade de poder se atualizar, de poder um momento oportuno também da gente aprender novas tecnologias, aprender novas coisas, né? É um momento muito interessante. E esse é um momento também que você pode usar a tecnologia para poder fazer transferência, né, sem sair de casa, né? Segue aqui os dados da igreja, meu irmão, minha irmã. Banco Bradesco, agência 6540, conta corrente 356, dígito 5. Você pode estar fazendo a sua transferência, né, do seu dízimo, da sua oferta voluntária também, né, para essa casa, né? O que a direita dá, a esquerda não precisa saber, né? Você simplesmente manda lá o seu comprovante para a tesoureira da igreja, para a irmã Camila, que ela vai poder estar anotando todas as contas ali da igreja do Senhor. E eu quero colocar ali no capítulo 9 de 2 Coríntios, no versículo 6 diz: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, né? Então, eu quero desafiá-lo também, né, a não vir a dizimar ou ofertar como algo em troca, tendo uma expectativa de que Deus vai te dar algo em troca. Meu irmão, do jeito que você imagina que vai ser. Eu quero falar para você que não vai ser do seu jeito. Vai ser melhor do que você imagina. Vai ser melhor do que você espera, né? Então venha com alegria, né? Você possa dizimar, você possa trazer a sua oferta, né? Você possa transferir, você possa, da maneira que te for melhor, tá? Para você poder ofertar e dizimar na casa do Senhor com alegria, não por necessidade, não porque espera que o Deus é um Deus de troca, que vai te dar algo porque você está trazendo a casa do Senhor, né? A gente devolve só uma parte ao Senhor. E tem uma parte lá no versículo 13 que diz assim ainda: visto como a prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos, com obediência do Evangelho do Senhor, dessa casa do Senhor, com fidelidade. Isso vai se transformar em alegria com o tempo, né? É uma alegria muito grande de poder no fim do ano olhar e falar para o Senhor, olhar para trás e olhar e falar: nossa Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me deu a oportunidade de poder devolver tudo aquilo com o Senhor com integridade, com verdade e com alegria no coração, né? Eu quero nesse momento também estar orando
estar intercedendo por você, meu irmão, minha irmã, talvez está desempregado, perdeu o emprego neste momento. Para você que está com a jornada de trabalho reduzida, talvez com um contrato de trabalho suspenso devido aos decretos necessários, infelizmente necessários nesse momento, né, para a sobrevivência de muito emprego e muitas empresas ainda, né? Louvar a Deus por aqueles que têm trabalhado ainda na sua integridade, a sua rotina talvez não tenha mudado, e interceder também por aqueles que necessitam do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir humildemente, Pai, que a Tua mão, ó Deus, a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, não se deixe, ó Deus, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por todos aqueles, ó Deus, inclusive a minha vida, porque o trabalho ainda não mudou, ainda está integral, ainda, ó Deus, estamos na nossa rotina com todos os cuidados, ó Pai, o Senhor tem abençoado. Papai, eu quero interceder por aqueles, ó Deus, que teve o contrato suspenso nesse momento, que possa ter força no Senhor, confiança ainda mais no Senhor, e todo, ó Deus, a suprir tudo aquilo que for da sua casa, ó Deus, possa ser suprido pelo Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, tudo aquilo que faltar, não seja suprido pelo homem, mas pelo Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero interceder por aquele, ó Deus, que teve, Pai, o seu salário reduzido, que tudo aquilo que falta, ó Deus, é o Senhor que vai cobrir, é o Senhor, ó Deus, que vai trazer tudo aquilo que falta na casa, ó Pai, em nome de Jesus, porque a nossa confiança não vem de homens, mas vem do Senhor, ó Pai. E por sermos homens, ó Deus, não é que não sabemos, mas muitas vezes o Senhor tem que nos lembrar disso. Pai, em nome de Jesus, para aquele que perdeu o emprego, que eles não percam a esperança no Senhor. A esperança esteja em Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Que não falte, ó Deus, o alimento nessa casa. Deus, em nome de Jesus, para aqueles que estão procurando emprego, ó Deus, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a tanto desemprego, mesmo em meio a tantas coisas acontecendo, ó Deus, em nome de Jesus, a Tua mão, a Tua boa mão seja sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre essa casa, sobre essa família, em nome de Jesus. Eu quero colocar essa casa especificamente no Senhor, a igreja do Senhor que se encontra aqui, ó Pai, a igreja metodista em Diadema. O Senhor continua dando sabedoria, ó Deus, Pai, para a tesoureira, Pai, em nome de Jesus, para os irmãos e irmãs, ó Deus, que possam, Deus, ofertar nesta casa, possam dar sabedoria, ó Deus, para os administradores, ó Pai, em nome de Jesus, para que possa, ó Deus, se manter a casa do Senhor neste lugar, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, não perca a esperança, porque a esperança vem do Senhor. A esperança vem do céu, a esperança vem do alto. E eu quero, se você tem alguma dificuldade, né? Se você está tendo dificuldade com alimento, se você está tendo dificuldade de não ter nenhum alimento, procura a gente como administração nessa igreja, procura a tesoureira nessa igreja também, a ação social dessa igreja, né, para a gente poder se reunir como igreja e também não deixar faltar nada, né, porque também não se vive somente de palavra, mas também de ações, né. Essa igreja já tem trabalhado para poder suprir algumas coisas e Deus tem feito isso, né, através de cestas básicas. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa também neste momento, em nome de Jesus, né, não tirar todo o orgulho. Às vezes a gente é orgulhoso, né? Eu não quero, não preciso de ajuda. Eu preciso, irmão. Talvez eu não preciso de ajuda muito física, mas eu preciso muito de ajuda espiritual, intercessão dos irmãos e irmãs sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, né? Então, você possa entrar em contato conosco e aí nós vamos não somente orar, mas nós vamos também agir de alguma forma, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero agradecer a Deus, agradecer a pastora por nos dar a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor nesse momento. Eu quero convidar a preletora dessa noite, convidando a irmã Verilda. Eu nunca esqueci uma ministração que ela fez aqui sobre temor. Toda vez que eu lembro de temor, eu lembro dela. Foi muito bom, né? Eu quero estar orando aqui pela vida da irmã Verilda. Que você possa ir da sua casa também, estar estendendo as mãos, né? Vem cá, irmã Verilda. Está estendendo as mãos sobre a Verilda, né, sobre este altar, sobre essa igreja, e poder estar orando e intercedendo também. Papai, eu quero te louvar, Deus, te agradecer pela vida da irmã Verilda.
pela sua casa, pela sua família, pelo teu esposo, pelo teu filho. Porque, ó Deus, ela recebeu um chamado, Pai, não tem se negado, ó Deus, a servir a sua casa. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, cuida dos dele enquanto ela cuida dos seus. Pai, em nome de Jesus, que toda palavra, ó Deus, que vier do Senhor, ó Deus, seja, Deus, transbordante, ó Deus, através da vida dela. Em nome de Jesus, ó Deus, possamos, ó Deus, ouvir, aprender e sentir, ó Deus, a Tua presença através do poder que há na Tua palavra, no Teu nome, através da vida da Verilda, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e possa te usar tremendamente, viu? Amém, irmãos? Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Deixe-me situar aqui. Amém, irmãos? Então vamos à palavra do Senhor, né? O recado que Deus tem para mim e para você nessa noite. Porque primeiro Deus sempre fala com a gente. Todo pregador fala isso e é verdade. Todo recado do Senhor, primeiro Ele fala conosco. E eu fiquei pensando, se eu tivesse que dar um tema para essa pregação, o tema é o segredo para perseverar na tribulação. Nós acabamos de ouvir, nós estamos passando por um momento, né, de pandemia, de Covid, e você ouve vai passar, você ouve persevera. Só que você às vezes aí se pergunta, e como perseverar? Como que eu persevero? E a palavra e o recado que Deus me deu, e que tem para você também nessa noite, é te dar a estratégia, vai te dar o segredo, como que você vai perseverar nesse tempo. O nosso texto, ele está lá em Apocalipse 2, do 8 ao 11. Apocalipse 2, do 8 ao 11. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Então, lembra do tema? O segredo para perseverar na tribulação. Então, qual o segredo já está no comecinho do texto. Estas coisas diz o primeiro e o último. Então pensa comigo, irmãos, o que é o primeiro e o último? Pensa numa fila, o primeiro e o último. Então não tem ninguém nem antes e nem depois. Então quem fala comigo e com você nessa noite é esse Deus que é o primeiro e o último. E nós temos na palavra argumentos, nós temos textos que nos mostram que nós podemos confiar nesse Deus. Por quê? Ele é primeiro e último. Eu e você, nós entendemos. A gente sabe o que é primeiro e último. Se a gente olhar para o alfabeto, a gente olha da letra A a Z. Antes e depois não tem mais nenhuma letra. Então o nosso Deus, ele é um Deus que ele já existia. Olha aqui os argumentos para a gente confiar com toda a segurança. Ele já existia antes de todas as coisas, antes de pandemia, antes que existissem todas as doenças, todo o pecado, nosso Deus já existia. Lá em João 17, o versículo 4 e 5 fala: eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então esse primeiro e o último é alguém que já existia antes do mundo, antes do pecado, antes do Covid, antes da morte. E não para por aí, meus irmãos. Eu me alegro quando eu falo, Deus, o Senhor fala comigo. Porque eu falo que difícil é pregar, difícil não é pregar. Difícil é a gente receber o recado do Senhor. E quando Deus fala conosco, não tem como nos empolgar, não tem como a gente não se alegrar. Porque Ele é um Deus que Ele tem toda a autoridade. Ainda Mateus 28, 18 ainda fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então nós estamos falando de um primeiro e último,
que não existe ninguém antes e nem depois dele. E um primeiro e último, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Então não tem o que eu e você temer. É que nós colocamos o nosso coração no lugar errado. Se nós colocarmos o nosso coração no Senhor, a gente vai ser renovado e a gente vai confiar nele. E não para por aí. Lá em Romanos 14 ainda fala: Ele é Senhor tanto de mortos como de vivos. Então quem está falando comigo e com você? É um primeiro e um último que já existia antes de que o mundo fosse mundo. É um Deus que não vai existir ninguém depois dele. É um Deus que ele é Senhor de vivos e de mortos. E é um Senhor exaltado. Nós não estamos falando de um Deus qualquer, estamos falando de um grande Deus, de um Deus poderoso. Eu vou corrigir, eu não sei se eu falei certo os textos. Mateus 28, 18, que fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Romanos 14, 9 fala: Ele é Senhor tanto de mortos como de vivos. Então é um Deus digno da nossa confiança. E ainda Ele é um Deus exaltado, é um Deus poderoso. O povo tem medo de principado, de poder. Eu sempre olho para a palavra do Senhor e eu não tenho medo. Lá em Efésios 1, 20 e 21, é um texto que eu leio com frequência. Toda vez que eu passo por batalha, que eu enfrento por luta, eu volto para esse texto e faço desse texto a minha oração. Lá em Efésios 1, 20 e 21 fala: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Ele está acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. Então um Deus que fala comigo e com você, Ele é um Deus digno da nossa confiança. E eu vou repetir para que você possa memorizar. É um Deus que já existia antes de enfermidade, antes do mundo, antes de pecado. É um Deus que é Senhor de vivos e de mortos. É um Deus que está acima de principado e potestade. Paizinho, eu continuo clamando, Deus, o exército do céu, arcanjos, serafins e querubins, Senhor, que a verdade da palavra do Senhor, ela continua chegando em cada casa e que o Senhor reina. O Senhor sabe, Pai, que essa é a verdade e que venha nesta noite cair, Deus, o entendimento em cada casa, em cada família, que o Senhor é Senhor, o Senhor está acima de tudo e de todos, Pai, e nós te glorificamos. E eu quero continuar essa mensagem, continuar essa palavra, fazendo uma reflexão sobre a igreja de Esmirna. Era uma igreja fiel, porque muitos acham que se a gente passa por tribulação, porque nós estamos em pecado. Só que a igreja de Esmirna é um exemplo para nós, porque das 7 cartas, só ela e Filadélfia, somente 2 igrejas que não tiveram nenhuma correção do Pai. Era uma igreja fiel, era uma igreja que perseverava. Então era uma igreja ali que não tinha recursos, mas ela continuava fiel no Senhor. E eu ainda posso entender mais. Era uma igreja que tinha amor, era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que tinha obras, perseverança, fiel na doutrina. Por que nós podemos entender isso? Quando a gente lê a carta aos Efésios, o Senhor fala: eles esfriaram no amor. Quando a gente lê alguma outra, fala: você tolera Jezabel. E quando a gente chega em Esmirna, o Senhor não faz nenhuma correção. Então nós entendemos que é uma igreja fiel. É uma igreja fiel e o Senhor sabe disso. Só que Deus é tão bom, Ele ama tanto a gente, que olha o que Ele faz. Ele fala: conheço a tua tribulação. Por que Deus fala isso? Porque eu e você, quando nós estamos passando por uma luta muito grande, ainda mais as pessoas que perseveram, que se esforçam para ser fiel, ela pensa: será que Deus conhece? Será que Deus sabe? Nós temos essa tendência a ficar pensando: ah, Deus, eu trabalho direitinho, eu fico na obra. Hora ou outra a gente pensa isso. Você fala que não, uma hora ou outra a gente pensa assim. Só que o Senhor fala: conheço. Olha que Deus maravilhoso. Primeiro Ele se revela nessa carta quem Ele é. Ele fala, Ele não tinha necessidade, mas Ele se revela: eu sou o primeiro e o último. E Ele ainda fala para mim e para você: eu conheço a tua tribulação. E Deus, Ele tem autoridade para isso, porque Ele sabe o que é ser humilhado. Nós terminamos de passar por um tempo da Semana Santa e tem muitos filmes da crucificação. Nosso Jesus, Ele sabe o que é ser humilhado. Ele sabe o que é ser cuspido na cara. Ele sabe o que é ser abandonado pelos amigos. Ele sabe o que é ninguém não acreditar nele. Então Ele tem autoridade para falar isso: conheço a tua tribulação. E Deus conhece. E Ele está falando isso para que você se alegre, que Deus conhece. O inimigo tenta fazer a gente se enganar, falar: Deus não sabe. Não, Deus sabe. Deus conhece a tua tribulação. E o que é que eu te convido? Lá em Naum
1:7 fala: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. O Senhor é bom. É fácil a gente falar o Senhor é bom enquanto tudo está bom. É fácil a gente falar o Senhor é bom enquanto tem saúde. Mas eu aprendi a falar o Senhor é bom na minha dificuldade. Porque quando a gente fala que o Senhor é bom, o inferno treme. A gente levanta a fortaleza quando tudo não vai bem. E eu falo: Deus, eu confio no Senhor. O Senhor é digno da minha confiança. E é isso que Deus convida eu e você a fazer. Nesse tempo de pandemia. Lá na minha casa também o contrato do meu esposo foi suspenso. Mas eu confio no Senhor. Vamos deixar algumas contas sem pagar. Depois lá na frente nós vamos pagar. Mas Deus continua sendo bom. E quando as coisas estão ruins e você fala: Deus, o Senhor é bom. Fortaleza vai se levantando. É no mundo espiritual. Só que quando a gente passa por luta, parece que a gente fecha a boca. Parece que a gente deixa de crer naquele Deus que tudo que a palavra fala, que é um Deus que criou céus e terra. Deus é maravilhoso. Muitas pessoas usam na linguagem de hoje, a linguagem de hoje fala: o Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo. Então o que é que eu te convido? É falar que Deus é bom. A tribulação, ela serve para a gente mostrar, para a gente ter experiência com Deus. Você conhece Deus ou você tem experiência com Deus? São coisas distintas. A gente sabe muito bem disso de falar em casamento, né? Você fala de casamento, mas quem não é casado não sabe a prática, não sabe a realidade do que é casado. É a mesma coisa, quem não passou por tribulação, quem não passa por tribulação não conhece Deus de ouvir falar, assim como Jó. A tribulação, ela nos faz a gente ter experiência com Deus. Eu não vou ter só conhecimento, eu vou falar de um Deus verdadeiro que passa, que eu passei por Ele. Eu vou poder falar para o outro: ó, eu passei, você também vai passar. Então o nosso Deus, Ele conhece a nossa tribulação. E não para por aí, o texto continua, Ele fala: conheço a tua pobreza. O que nós tendemos a pensar? Que é para todo mundo ser rico, que vai ter dinheiro sobrando para todo lado. Deus vai abençoar assim quem Ele quer. Só que então vão ter pessoas também que não vão ter recursos. E nós temos na palavra, se a gente ler lá em 1 Reis 17, o 9 e 12, fala da viúva de Sarepta. 17:9. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. E o que a viúva depois respondeu? Lá no 12: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Então ela era, gente, viúva do profeta. Deus mandou uma viúva que não tinha nada. Você pode pensar assim: mas será que Deus não sabia que ela não tinha só um punhado de farinha e um pouco de azeite? Deus manda lá ela alimentar um profeta? É como se eu e você hoje, na minha casa, as compras estão reduzidas. Estamos reduzindo bastante coisa. Comia manteiga, não como mais, estou comendo margarina, não tem problema, glória a Deus. Mas se chegasse alguém lá em casa para almoçar, eu ia ficar pensando assim: mas Deus, será que o Senhor não sabe que as compras estão reduzidas? Nós estamos mais ou menos assim. A gente fica pensando que Deus não sabe, mas Deus sabe. Nós não vamos ter tudo em todo tempo. Mas o que me atrai o coração nesse texto é que fala, no versículo fala que ali ordenei a uma viúva que te dê comida. Mesmo antes de Elias falar com ela, o Senhor fala que Ele ordenou a uma viúva que desse comida ao profeta. E ainda falando também, né, de viúva, em 2 Reis 4:1, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então tem na palavra, são pessoas fiéis, pessoas que trabalhavam na obra e passou por dificuldade. Só que o segredo está aqui, as duas tinham azeite. E eu e você, nós temos azeite. O segredo para o milagre, o ingrediente para o milagre nós já temos, que é o Senhor Jesus. Então nós não temos o que temer, está na palavra, Ele conhece. E essa pobreza aqui são recursos financeiros mesmo. Por mais que está entre parênteses aí, tu és rico, mas está falando de recursos financeiros. O pessoal de Esmirna naquela época eram recursos financeiros que ele não tinha. E o Senhor sabe disso, Ele sabe dos nossos recursos financeiros. O Senhor sabe que nós estamos recebendo bem menos. A gente pensa que não, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E Deus é tão grande, tão maravilhoso, que Ele fala conosco, né? Ele falou quem Ele é, Ele fala: conheça a tua tribulação, e Ele ainda vai falar que Ele conhece as pessoas que estão à nossa volta. Por que eu posso te falar isso? Na sequência do versículo fala assim: e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então nós esquecemos que nós ainda não chegamos no céu.
Nós esquecemos que nós ainda estamos na terra. Eu fiquei pensando eu mesmo esses dias. Nós convivemos na igreja, todo mundo, a gente pensa que todo mundo já é santo. Glória a Deus, era para ser. Só que a gente não pode esquecer que nós ainda não chegamos lá no céu. Ainda tem o joio e ainda tem o trigo. É duro, é difícil isso, mas é real. E nós temos que lembrar disso. E ainda, lá em Mateus 25:32 fala, né, que no final o Senhor vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes, os cabritos à sua esquerda. Eu ouvi há um tempo que me chamou muita atenção, um senhor que trabalhava com bodes, cabritos, e ele conta. Foi muito interessante ouvir essa experiência. De ovelha a gente está todo mundo craque, todo mundo sabe, né? Que a ovelha gosta de andar com ovelha é obediente. Às vezes até fica cheia de pelo, mas aí alguém vai lá e faz um trato e ela tá boa de novo. Mas ele falava do cabrito, do bode, não sei qual tradução que você prefere. E ele falava assim que por mais que você alimenta um cabrito, um bode, você pode alimentar. Quando você dá as costas, ele vai te atacar. Aquilo me chamou a atenção. Como pode você alimentar? Quando a pessoa dá as costas, ele falou, você pode alimentar o que for. Quando você der as costas, ele vai te atacar. E eu fiquei pensando, Deus, meu Pai, como Deus me livra, Senhor, de alguns momentos. Tem momentos que a gente tem atitudes que não condizem com a palavra. E nós temos que ter essa reflexão para quê? Nós somos a metade, nós somos a média. Eu ouvi também recente, nós somos a média das pessoas que estão à nossa volta. E eu tenho que ter a consciência, a pessoa que está à minha volta, as pessoas que estão à minha volta, elas estão obedecendo o Senhor? Porque sinagoga é mais de uma pessoa. Então a gente vai estar desobedecendo o Senhor. E nós temos que ter, porque Deus conhece tudo, né? Ele conhece a tribulação, Ele conhece meus recursos e Ele conhece as pessoas que estão à minha volta. Porque tem épocas que a gente pensa, meu Deus, eu estou só. Na minha casa mesmo, tem momentos que eu quero alguém para orar, para jejuar, e a gente não tem com quem contar. Só que Deus sabe disso. Ele sabe se você está cercado de pessoas que temem a Ele, ou se você está cercado de pessoas que têm só aparência. Porque lá em Tito 1,16 fala, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto nega por suas obras. E ainda 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. E ainda Mateus 7,21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então nós temos que lembrar disso, porque senão a gente Maria vai com as outras. Fulano está falando mal do pastor, pastor é chato, pastor é exigente, eu também estou falando. Só que desde que eu aprendi, nosso irmão Juliano falou aqui, quando eu aprendi do temor do Senhor, eu aprendi que o meu pastor certo ou errado, ele alegre ou ele pulando, ele sendo do jeito dele, eu vou honrar. Porque eu vou honrar o Senhor, porque Deus, quem vai defender o meu pastor é o Senhor, o próprio Jesus vai defender ele. Então eu não quero para a minha vida este pecado, essa negligência. Então o nosso Deus, Ele conhece tudo sobre nós, mas a palavra ainda não para por aí. Nosso Deus é tão grande, tão maravilhoso. Olha como Ele fala, não temas as coisas que tens de sofrer. Olha que Deus bom, alegra o seu coração. Ele está falando quem Ele é, Ele está falando que conhece a minha e a sua luta, Ele está falando que conhece a nossa condição financeira, Ele está falando que conhece as pessoas à nossa volta e não para por aí. Ele está falando, não temas, não temas. O recado, o encorajamento de Deus para mim e para você hoje é, não temas. E todas as vezes que o Senhor falou não temas na palavra, foi porque existisse um perigo real. Não tem sentido eu falar para uma pessoa que está no caminho, falar, não temas, se não tiver nenhum perigo. A gente só fala não temas quando existe algum perigo. Então você fala, não temas, Deus é contigo. E nós não somos melhores do que os grandes profetas. Se a gente olhar até o próprio João, que é o que escreveu essa carta, ele precisou ouvir o não temas. Se a gente vê aí na própria palavra, no Apocalipse 1, 17, 18... fala, quando ele chegou lá que ele teve medo, viu tanta coisa, né? Mas o Senhor falou com ele, não temas. O Senhor está repetindo de novo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele conseguiu, ele obedeceu ao Senhor, mas no meio da caminhada ele teve dificuldades, e ele precisou ouvir, não temas, não temas. Abraão precisou, eu e você precisamos do não temas do Senhor, e Ele dá esse não temas, Ele dá essa palavra, Ele te dá essa palavra de encorajamento, nesta noite, nesse dia, porque Ele é Deus. Daniel também precisou de ouvir não temas, quando a oração dele, ele já tinha feito a oração, e houve-se uma batalha, ele ouviu não temas. Você está demorando na sua oração? Não temas, Deus está ouvindo. Próprio Josué,
para seguir Moisés, para ser um sucessor, ele precisou ouvir não temas, e não foi uma vez só, foi várias vezes ele ouviu não temas, e tantos outros. Nós temos José, marido de Maria, para ele assumir Maria naquela situação difícil ali, ele precisou ouvir não temas do anjo. A própria Maria, ela ouviu não temas do Senhor. E quem não dizer de Paulo? Paulo, gente, que a gente sabe que é corajoso, nós estamos aprendendo sobre os temperamentos, é homem que não teme nada, é homem audacioso. Ele, Paulo, precisou ouvir coragem do Senhor, quanto mais eu e você não vamos precisar. Então nós precisamos, eu e você, a palavra de Deus hoje, nesse tempo, nessa época, não temas, porque quem está falando é Ele, um Deus todo-poderoso, Ele é o primeiro e o último, Ele tem poder, Ele tem as chaves da morte, Ele tem as chaves do céu e do inferno, nada foge do controle dEle. Então confia no Senhor. E a sequência do texto ainda fala: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, e tereis tribulação de 10 dias. A prisão não é o fim. A prisão não é o fim. Então não coloque os seus olhos em quem fala e não na prisão. Se a gente colocar o olho, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, nós vamos enfraquecer. Mas se a gente colocar o olho, quem falou? Quem falou conosco? No mundo tereis aflição, gente. Quem é que fala? Quem é? A gente fica preocupado com a aflição. Ai, Deus falou mesmo que eu ia passar pela aflição, que eu ia sofrer. Só quem é que falou que no mundo teríamos aflições? Foi o próprio Jesus. E Ele já venceu. Ele já venceu e nós vamos vencer, porque é Ele que vence por nós. Então alegra o teu coração, porque tereis tribulação de 10 dias. Porque o número é o número 10 é o número da perfeição humana. Vai ter fim, é tempo limitado. Não tem tribulação que vai durar eternamente, ela vai ter fim. Creia, confia no Senhor. Porque é Ele que falou e é Ele que vai te dar força, Ele vai te sustentar. E quando eu comecei Deus está falando comigo nesse texto desde o começo do ano, foi agora, já há um tempo. No começo eu não entendia direito, e depois Ele está me revelando cada vez mais, que eu vou lendo, Ele vai se revelando coisas na palavra dEle, que a palavra dEle ela é viva e é eficaz. E eu fiquei pensando, na época de Esmirna, Policarpo foi lançado na prisão. Sempre quando existiu prisão, qual é o intuito da prisão? É fazer com que a gente negue Jesus. Então pensa comigo, aqui no Brasil que a gente tem liberdade de expressão, então isso não vai funcionar, porque aqui nós podemos adorar o Senhor, aqui a gente tem liberdade de expressão. Então no Brasil, esse tipo de prisão, que é fazer a pessoa negar Jesus de boca, assim não vai funcionar, porque as pessoas gostam de falar aqui no Brasil: eu sou cristão, isso é moda, as pessoas falam com gosto. Só que eu vejo que Satanás hoje no Brasil, ele coloca as pessoas em prisão. Na minha própria casa, estou falando de que eu não vivo, não. Coloca as pessoas em prisão sem elas nem sequer perceberem. Ele prende a mente, porque o intuito dele é fazer eu e você negar Jesus. Ele nos coloca em prisão para a gente tirar os olhos de Jesus e fazer negar Ele. E dois exemplos que o Senhor trouxe muito forte no meu coração, que é o aprisionamento hoje que nós vivemos e que as pessoas nem sequer conseguem enxergar, é a questão do perdão. Quando a gente não libera perdão, você fica preso, só que nem você mesmo, por um tempo, nem sabe que está preso. O que a prisão faz? A prisão, ela limita a pessoa, você não pode fazer nada, você fica sem visão, você fica ali. E a prisão no mundo espiritual, na questão do perdão, é a mesma coisa. Ela prende a pessoa, ela deixa de viver tudo que Deus tem para ela. Só que se você clamar, a palavra de Deus é que a prisão ela não vai te deter. Ela não deteve Jesus, ela não deteve Paulo e Silas, não deteve José no Egito e não vai deter a mim e a você. O que o Senhor quer é que você enxergue, que a gente se enxergue, que nós estamos presos em alguma coisa que está impedindo da gente avançar, de viver aquilo que Deus tem para nós e pedir perdão para Ele. E a outra coisa que eu vi muito eu falo nós, porque eu também estive presa por muito tempo, precisando da aprovação das pessoas, precisando da aceitação de uma carência, até que o Senhor me libertou disso e eu louvo ao Senhor por isso. A questão da visão de nós mesmos. A gente tem a visão distorcida de quem nós somos. E pela própria experiência de vida eu vi o porquê que eu tinha a visão distorcida de quem eu era. Nós ouvimos o seminarista pregar aqui na semana passada. Ele perguntou: quem é você? Menina ou criança? Isso é bonito, maravilhoso de ouvir. A gente ouve ler lá em 1 Coríntios 13, né? Maravilhoso isso. Você é menino, você é adulto, você é criança. Só que a gente quer falar que a gente é menino. Mas muitas vezes nós nos comportamos como criança na hora da tribulação. Na hora da tribulação a gente faz igual criança. A gente sapateia, chora, fala: Senhor, não quero, eu quero agora. Muitas vezes na hora da tribulação a gente comporta igualzinho criança.
E eu não estou falando para você, primeiro foi para mim. Nesses dias, o Senhor falou: Verilda, você está com emoção igual criança. O que é de fora está afetando e não vai me afetar mais, porque uma vez que o Senhor fala conosco, nós crescemos, nós avançamos. E Ele quer que eu e você não se detenha, não deixe a Covid, não deixe a doença, não deixe o desemprego, não deixe nada, porque o Senhor, Ele te ama, Ele ama a mim, Ele ama a você, e foi para isso que Ele veio. E o Senhor, o prazer do Senhor é ver a gente se rendendo aos pés dEle. Por isso que Ele faz tudo isso, né? Ele fala: olha, eu sou aquele que tenho... Eu sou o primeiro e o último, não tem ninguém antes nem depois de mim. Ele fala: ó, eu conheço a sua luta, eu conheço seus recursos, eu conheço seus amigos, mas não temas, eu sou contigo. Deus é conosco e Ele te dá essa palavra, confia no Senhor. Lembra de todos os profetas que precisaram da palavra de não temas. Nós precisamos da palavra de não temas do Senhor. É impossível não precisar, porque nós estamos no mundo e a gente precisa do Senhor. Mas Ele é maravilhoso e Ele nos dá essa resposta, Ele nos dá esse consolo nesta noite. E para a gente finalizar, eu quero estar finalizando essa palavra, porque eu comecei falando do tema, né? Que o segredo de como perseverar, não sei se você conseguiu captar, mas o segredo de como perseverar é prestando atenção em quem fala que nós vamos ter tribulação, em quem fala que o diabo vai lançar em prisão por 10 dias, vai ser tempo limitado, maior o Senhor que está conosco. E você que ainda não tem Jesus no coração, às vezes fica se perguntando: como pode? Ela está falando disso, como é possível passar em luta? É só você convidar Jesus. Se você convidar Jesus para entrar na sua casa, no seu coração, você vai entender exatamente o que eu estou falando, que mesmo passando por luta, o Senhor nos sustenta, Ele nos dá alegria e nos dá vigor, que nem a gente mesmo sabe, nem a gente sabe que a gente ia conseguir ter, mas nós estamos com Ele. E você que está com Ele já há mais tempo e está desanimando, reveja aí o que você está vendo, reveja seus olhos. É porque os seus olhos estão no lugar errado, seus olhos não estão no Senhor. Volte os seus olhos para o Senhor, para aquele que é Senhor de vivos e de mortos, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, que está acima de principado e potestade. E ainda Tiago 1,12, a gente finalizando, já acabando a nossa Tiago 1,12, né? Fala assim, deixa eu me achar aqui que eu copiei. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então que o Senhor, Ele já nos deu, Ele nos deu nessa noite a estratégia, Ele nos deu a direção. Como que nós vamos conseguir, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de poucos recursos, como que a gente vai conseguir perseverar? Então que você anime o seu coração aí, nós vamos orar nessa hora, porque vai vir do Senhor, como que você vai depois dar testemunho de falar: o Senhor é fiel em todas as coisas, Ele permite, Ele sustenta o seu povo. Então vamos orar, você que está na sua casa. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é esse Deus mesmo, Senhor, que nós chamamos, nós te adoramos. O Senhor é Senhor, Papai do céu e da terra, não tem nada, Senhor, que foge do seu controle. E eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por esse tempo que nós estamos vivendo, porque eu creio que nada fugiu do controle do Senhor. Se está acontecendo é porque o Senhor sabe, o Senhor tem um propósito, ó Pai. E eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pela palavra do Senhor, que ela é fiel. Ela tem palavra, ela tem resposta para todo o tempo. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor falou conosco, porque o Senhor fala comigo, porque o Senhor conhece as nossas lutas. Pai, eu te peço, manda anjos, Senhor, em cada casa, manda um exército poderoso, Senhor, e vai libertando prisão, vai libertando a prisão na mente, Senhor, e no coração, Papai. Porque, Deus, é isso que o inimigo tem usado nesses últimos dias, prisão de mente e de coração, Senhor. Oh, Papai, Espírito Santo, sonda esse coração nesta hora, Pai. Sonda o coração que está endurecido, Senhor, que não consegue se alegrar com a esposa, com os filhos, com o trabalho, que as dificuldades tomou conta, Senhor. E eu te peço, Pai, dá um coração novo, Senhor. Para essa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor, dá um coração novo, que possa confiar no Senhor. O Senhor é um Deus que faz nova todas as coisas. Desobstrua a mente, Senhor, mente que está cega, mente obstruída, mente, Deus, que está bloqueada, Papai. Desbloqueia nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor. O Senhor tem esse poder, Pai. Oh, Deus maravilhoso, e que essa casa, que essa família, Senhor, possa confiar no Senhor, possa desfrutar da paz do Senhor, porque o Senhor é o nosso tesouro, o Senhor é o nosso presente, Pai. Nós chamamos e nós te adoramos, e nós glorificamos o Senhor, porque o Senhor é o Senhor do céu e da terra. Todo joelho vai se render ao Senhor, e nós nos rendemos aos teus pés, nós exaltamos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Senhor. Nós chamamos, nós te adoramos e bendizemos o teu nome, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Amém. Senhor, nossa vida está em tuas mãos. Que a graça do Senhor Jesus,
o amor de Deus o Pai, a doce e perfeita companhia com o Espírito Santo de Deus, seja com você, com a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, todos os dias, até a consumação do século, que todos possam dizer amém.